final da sua meditação, você desenha um círculo com o seu dedo, imaginando a cor violeta, toda em volta de você. Faz um círculo com o seu dedo na cor violeta. E só isso, não precisa fazer mais nada. Imagina a cor e faz um círculo em volta violeta na tua volta. Você vai ver que vai melhorar um pouco mais a recepção das pessoas com você, e você também vai melhorar um pouco. E quando você faz esse círculo com o dedo da chama da cor violeta, tudo que está fora não vai entrar, tá? Então aí você também se protege. Depois, quando você fizer tentar fazer a respiração, porque quando a gente está assim, a gente não consegue fazer nada mesmo. Então, tenta só sentar, dá uns 5 minutinhos com os olhinhos fechados e pega o seu dedo e faz um círculo. Aí você vai ver que também vai dar uma relaxada. Bianca, tudo bem, Bianca? A Bianca tem um blog muito legal. O pessoal que estava perguntando, pena que eu vou passar o teu blog para Mariana. O pessoal que estava perguntando aí da Coin, no blog da Bianca tem muita coisa sobre Coin. Então, quem estiver afim, dá uma olhadinha. Ô, Bianca, coloca teu blog aí que eu esqueci. Aí o pessoal dá uma olhadinha, porque tem muita coisa sobre a Coin. E ficou muito bonito o blog da Bianca. Se você coloca 100 pontos, Bianca, porque se você colocar com ponto, eu acho que não entra. Então, nossa, Juliana, ela tem muita coisa lá. Eu até fiquei, né? Olha, tá aí, ó. Eu até fiquei de escanear um livro da Coin para vocês, né? Mas não tá dando tempo. E o livro, ele é maior do que o scanner. Então tá difícil de eu estar colocando ele menor. Mas assim que eu puder, eu vou colocar lá na sala, no espaço aluno. Aí vocês dão uma olhadinha, ficou muito bonito o blog da Bianca. E quem quiser saber, né, sobre a Coin, é só falar com a Bianca, que ela tem até mais conhecimentos do que eu. E aí, vamos lá. Vamos falar sobre mandalas. Então, o que seriam as mandalas? As mandalas, tudo que nós temos é uma mandala. O universo é uma mandala, né? Então, quando você imagina o Big Bang, aqui, ó, é uma linda mandala. Você vê a lua e o sol, ele é uma mandala. As frutas são mandalas. Ó, o kiwi aqui, olha que bonito que é. O morango faz uma mandala linda, né? As flores, nós somos uma grande mandala, né? Se a gente perceber, nós somos a linha reta aqui, ó, das nossas pernas, que é onde nós vamos nos locomover, onde nós estamos centrados na raiz, né? Então, as pernas, nossa, é o nosso poder, né? É o nosso começo, é o nosso número 1, vamos dizer assim. Quando a gente tem dor na perna, na batata da perna aqui, ó, nós estamos preocupados com o futuro. Tá sentindo dores nas pernas, Paulinha? Então, se sentir dor na perna aqui, na batata da perna, está preocupada com o futuro. Se você sentir dores aqui na coxa, está preocupado com o passado. Então, ó, nós temos também os braços, que são linhas também retas, que significa o poder, né? É onde a gente se locomove também, onde a gente escreve, onde a gente anda, onde a gente trabalha, né, manualmente. Então, aqui nós vamos ter, assim, exatamente as linhas retas. O nosso rosto é onde a gente trabalha, todo o nosso mental, ele é o quê? Ele é redondo, né? É exatamente para dar o significado aí do espiritual, do acolhedor, é onde a gente olha. Os nossos olhos é uma grande mandala, né? Então, todo o nosso corpo é uma representação de mandalas. Então, todos os lugares nós encontramos a mandala, em todos que a gente possa estar olhando, nós vamos estar encontrando a mandala. Então, a mandala está em sânscrito, né? Ela vem da língua clássica da Índia e do hinduísmo. Então, os tibetanos, eles chamam de o mandala,
refere-se ao círculo. Nós normalmente falamos a mandala, porque a gente refere-se a nem sei o que, né? Porque se a gente falar o círculo, seria o círculo, né? A roda, então seria referência à roda, né? Então os tibetanos não falam a mandala. Então muitas vezes vocês vão encontrar biografias justamente de o mandala. Aqui nós temos uma mandala budista, né? As mandalas fazem parte do costume budista religioso, elas são desenhadas, elas são pintadas, elas têm formas de danças, elas auxiliam na concentração, na meditação e transformam em instrumento de culto. Então as meninas já conhecem a história, mas o André, para você fazer uma mandala budista, você tem que ter, primeiro você tem que fazer uma mandala para o mestre. Ele vai falar para você ficar umas 3 semanas, mais ou menos, olhando essa mandala. Você vai devolver o que você viu. Ele vai ver se você é aceito. E se você for aceito, você vai estudar durante 3 anos arte, religião e filosofia, para você começar a pintar mandalas. Quando você pinta essas mandalas em areia que eles fazem, após eles pintarem, normalmente eles pintam em quadrante, né? Cada um tem uma parte da mandala, respeitosamente. Quando eles acabam, eles jogam essas mandalas na água, justamente para dar a transitoriedade da vida e os desapegos. E aí eles recomeçam tudo de novo, porque exatamente exatamente para mostrar que tudo na vida a gente tem que ter desapego. E tudo tem o seu começo, fim e o seu recomeço. Então, na psicologia, ela surge em sonhos, né, em estados conflitivos, em esquizofrenia, em estado de desorientação, em pânico, em casos psíquicos. A mandala é considerado o reflexo do eu, do self, né, do si mesmo, do nosso centro maior. É a oposição da referência da consciência, seria o consciente e o inconsciente, é a totalidade da psique, né? Então aqui seria uma dança de mandalas, né? Nós temos bastante também terapias com danças exatamente circulares. Aqui é o self, né? Que eu falei, o si mesmo. Então, na verdade, a gente tem o que? O nosso corpo físico. E aqui o nosso self. Tudo que vai estar aqui é nós que vamos construir. Quando eu pego aqui o olho, que é justamente que eu peguei o olho para vocês verem, nós temos a nossa mandala viva. Aqui, exatamente o nosso self, que é a pupila, e tudo que a gente desenha nela é o que nós fazemos na nossa própria vida, na nossa alimentação, da nossa escolha. Então, o olho é uma mandala viva. Até aí, tudo bem? Até aí tá dando para entender, André? Então, tudo, ele tem um tempo, né? Então, é um processo natural para que a gente tenha o que? A nossa individuação, como dizia o Jung, né? Então, essa individuação é aqui a integração harmoniosa da personalidade com o self e o princípio unificador. Então, a gente percebe que nas estações do ano, nós também fazemos esse encontro, né? Se tá verão, tá todo mundo feliz, contente, alegre, né? Parece barata saindo de qualquer lugar. Se tá outono, tá todo mundo meio que ainda não muito feliz. Se tá inverno, parece todo mundo doente, né? Todo mundo dentro de casa, ninguém quer sair, ninguém quer fazer nada, todo mundo resfriado. Quando chega a primavera, parece que a gente está o quê? Aflorando, né? Parece que a alegria está voltando. Então, dentro das mandalas, nós vamos encontrar justamente esses momentos, que é os momentos que nós fazemos na nossa vida. Então, Jung utilizou as mandalas, que falta aí
não as mandas, mas as mandalas, aos 38 anos. Foi quando ele caiu numa depressão profunda, né? Ele brigou com Freud, ele não concordava com o que estava tendo dentro dos estudos dele, ele simplesmente entrou em depressão. Então a sua vida estava assim, em séries de crise. Então todas as manhãs ele fazia desenhos circulares, seguindo o impulso interior. Então ele observou que havia uma mudança em seus reflexos do seu estado mental. Assim, observou sua transformação psíquica. Aí ele começou a pesquisar os círculos, que ele percebeu que se chamava mandala. Aí ele começa, né, que aí a gente tem uma série de livros, ele começa exatamente a procura do porquê, né? Nós vamos trabalhar muito essa senhora muito bonita, uma gracinha, né? Aí ela deve ter seus 70 e poucos anos, eu não encontrei se ela é viva ou morta. É difícil achar uma bibliografia da Joanna Kellogg. Toda vez que eu falo Kellogg aqui, eu lembro de cereal, né? Então, o seu trabalho, ela deu uma continuidade no trabalho do Jung, ela é arte-terapeuta, né? Parece, né, Paulinha? É terrível. E para ela, o centrar em nós mesmos recorre a um reservatório inconsciente para que possibilite uma reorientação para o mundo. A mandala revela quem somos num dado momento, que é o que nós fazemos dentro da mesa. A gente vai de encontro ao momento do teu cliente, o nosso momento presente. Então, aqui são as mandalas que ela fez, tá? Do livro dela. Aí tinha, a única coisa que eu encontrei, assim, foi uma entrevista numa revista internacional, né? Que diz assim, que a Joan, ela torna-se uma espécie de lenda em seu próprio tempo. Como a maioria das lendas, ela é cercada de mitos e boatos, que dão a ela uma aura que tanto exalta e ofusca. Uma mulher na casa dos 70 anos, ela ainda tem olhos que brilham e cresce redonda com admiração para a pura emoção de ideias. Ela também pode se estreitam com desdém, ingenuidade, a planície antiga da ignorância. Não uma pessoa que atura tolos de bom grado. Ela pode vacilar num piscar de olhos do poeta em êxtase do transcender com um crítico de renomado, né? Então é uma pessoa inteligentíssima. Para que ela fizesse esses 12 passos que nós vamos estar usando na mesa, ela fez um estudo de mais de 300 ou muito mais de 300 mandalas para chegar a um próprio conceito. Ainda ela teve um sonho, né? Para ela fazer esses 12 processos, ela não sabia como fazer. Então ela teve um sonho. E esse sonho ela viu como se fosse uma receita de bolo. Então, tudo na vida é como se fosse uma receita de bolo. Você precisa ter ferramentas para você fazer que o bolo cresça, né? Então, o grande círculo da forma mandálica, como ela chama, tudo tá, né? Como a gente falou lá nos crescimentos, né? Nas estações, na colheita. Então, tudo tem o seu tempo exato para a gente estar podendo renascer, né, vamos dizer assim. Então, o grande círculo ele consiste em 12 formas mandálicas que vai refletir cada caminho da evolução psicológica. Então, a forma que representa um estágio importante ao longo de um caminho contínuo de evolução é o resumo dos desdobramentos de um ciclo que não é vivido uma só vez, muitas vezes. A relação dinâmica entre o quê? O ego e o self. Aí, nós vamos ver aqui, eu tenho o e-book, né? Aqui eu já falei, né? Então, aqui nós temos, né, a nossa mandala, né, os 12 caminhos. Eu vou estar só direcionando vocês aos 12 estágios. Tem o e-book, que quando nós fazemos toda
a escolha do caminho do teu cliente. Nós vamos lá no e-book, tá dando uma olhadinha no começo, né, para saber realmente o que nós estamos fazendo. Então, o primeiro estágio, que é exatamente aqui, ó, esse aqui é o estágio do vazio. É o estágio onde nós começamos a pensar em algo, né? Depois a gente vem no segundo estágio. Ela chama de bem-aventurança. É o estado dos movimentos de criação. Aí ela vai para o terceiro estágio, que é a separação do vínculo. É quando a pessoa está alerta, intuitivo, onde ele simplesmente faz a separação, né? No quarto estágio, são as escolhas. É quando você se sente único. Quando você não se preocupa, que eu acho que é mais ou menos esse estágio que a Paulinha está, quando você não quer se preocupar com ninguém. Você está fazendo a sua escolha. Você é o único e sabe o que você está fazendo. No estágio 5, você se sente o alvo, né? Então, são aquelas mudanças radicais, são onde você está se sentindo que todo mundo está olhando para você, mas na verdade ninguém está nem olhando para você. Então, você se sente que as mudanças radicais que você vai fazer pode afetar quem? Ao outro ou a si próprio, né? No 6, seria o dragão. Então, seria a separação do ego e da individuação. No 7, seria a quadratura do círculo, seria o amadurecimento e a autonomia. No 8, seria o ego em ação, seria o reconhecimento. No 9, seria a cristalização, a conclusão e o esforço criativo. No 10, seria os portais da morte, seria o fim de um ciclo e o começo de outro. No 11 é quando você está todo fragmentado. Falta alguma pecinha para você colocar, mas você não sabe qual. Então você se questiona, você tem medo, você está confuso e questionável. Quando você chega no 12, você está em êxtase. Você está retornando ao seu lar. Você faz uma junção do teu ego, do seu fragmento, faz um alinhamento e começa tudo de novo. Então o círculo, na verdade, ele vai sempre estar vindo, começando, você vai estar retornando aos seus movimentos. Pessoal que fez mandala, dá para entender bem o que tem aí na mesa. Que é o que eu já falei, né? Cada uma das mandalas estão maiores. André, deu para você ter mais ou menos uma noção por que nós colocamos isso na mesa? Tem algum questionamento? Não, ela pode retornar também. Não, ela pode estar no 12, de repente ela pode estar no 3. São os caminhos, né, Paulinha? Às vezes você sobe, como às vezes você desce também. Não tem, não. Caminho, porque os caminhos, normalmente, uma hora você está em cima, né? Não, não segue. Uma hora você vai tá sem sol, só para você, Ju. Todo mundo tá com som? Só a Juliana? Porque uma vez você vai estar lá no 11. Então, uma vez você pode estar no 11, de repente você vai medir, você está no 2. Então, você faz as mudanças, porque é o inconsciente, né? E como são mandalas, ela reflete o seu momento presente. Então, você vai fazer a mesa, naquele exato momento, ela vai estar, por exemplo, numa mandala 4. Se você for fazer a mesa daqui uns 7 dias, ela pode estar numa mandala 2, em vez de estar numa mandala 7. Então, vai depender do que? Do que ela está construindo no caminho dela. Não, esse daqui não, Bianca. Aqui na mesa, a gente está refletindo bem o caminho, assim, seria mais o simbolismo da representação da mandala e do próprio caminho
que a mandala faz inconscientemente, não do simbolismo dos números, do 1, do 2, você acaba colocando junto, né? Mas aqui na mesa não. Tanto é que eu não coloquei os 22, né, as 22 cartas, exatamente por isso. Porque quando a gente vai na mandala, a gente estuda as 22 em referente à numerologia e o tarô. Mas aqui na mesa não. Aqui na mesa a gente está estudando somente o inconsciente mesmo. As mandalas na sua essência. Então, porque ali nas mandalas lá do curso, né, das mandalas, eu coloquei 22, porque aí a gente trabalha exatamente o tarô e a numerologia, juntamente com os conceitos da Joana, né? Aqui não, aqui a gente trabalha só as 12, mas com o conceito do inconsciente, da mandala mesmo. Isso. É um conjunto dos três, Bianca. Veja, é um conjunto dos três. Só que aqui não. Aqui a gente pega as 12 cartas. E quando a gente pega as 12 cartas, a gente pega com o conceito exatamente do inconsciente da mandala. E lá você pode trabalhar pegando não só, né? Vamos dizer assim, que você pegue as 12 e a restante que dá as 22, você pode trabalhar os centros energéticos. Então, se você perceber, cada carta que vai depois do 12, ela está exatamente com a cor do centro energético. Então, quando você for trabalhar no teu cliente com a mandala, com as 22 cartas, você pode estar trabalhando assim, ele pegou lá a carta 13, que aí você começa com o centro energético de base. Nossa, ele pegou a vermelha. Além dele estar com uma paixão ou com uma energia excessiva, ele está em desequilíbrio no centro energético. Aí sim corresponde ao 13 da carta do tarô. E aí somando daria 4, né? Na numerologia, que aí a gente volta exatamente para a concretização de algo. Então, ele, na teimosia dele, ele não deve estar conseguindo concretizar alguma coisa, porque o vermelho está em excesso. Exatamente. A partir do 13, você vai até os 7 chakras. Depois do 7, aí são cartas que você pode estar analisando exatamente o conceito todo do cliente que está te escolhendo. Aí você pode usar os elementos ali. Por exemplo, eu acho que a última carta corresponde ao louco, né? Então, se alguém escolher a última carta, que é o louco, a gente já sabe que é uma pessoa infantil e assim por diante, né? Aí na mandala, tá? Não na mesa. Na mesa não. Na mesa a gente só vai trabalhar o conceito do inconsciente e do caminho da pessoa. Deu para entender? Raios construtores. Vamos falar um pouquinho mais dos raios construtores, né? Então, como que a gente vê os raios construtores? Para a escolha do raio construtor, nós vamos perguntar exatamente aqui no centro, tá? Então, aqui, depois a gente vai colocar o pêndulo aqui no centro, tá, meninas? E vai perguntar para o pêndulo qual é o raio de alma do meu cliente. E ele vai direcionar qual será. Qual é o raio astral, emocional do meu cliente? Ele vai direcionar. E nós vamos estar anotando tudo isso para que a gente possa fazer a junção de tudo isso. Então, para a gente fazer a análise, o que nós vamos ver em primeira mão quando houver as escolhas do nosso cliente? Primeiro, nós vamos ver se são raios ímpares ou se são raios pares. Os raios ímpares são os raios de vontade, são os raios racionais e são os raios de pessoas mais frias e calculistas. Os raios pares são de amor, são as pessoas emotivas e são as pessoas o quê? Comunicativas. Nós vamos ter que observar o quê?
Que primeiro a gente tem, eu vou quase lá no final, para eu pegar, depois eu passo esses daqui, tá? Eu volto aqui, pra gente poder tá explicando. Então, vocês não vão, eu vou ficar falando e vocês não vão visualizar. Aqui. Então, olha, aqui foi anotado. Então, eu tenho o raio de alma, né? Que é o que eu falei. A gente vai ver o quê? O raio de alma do cliente, aqui deu 2. Eu vou ver o raio astral e emocional, aqui deu 5. Eu vou ver o raio mental, aqui deu 6. E o raio físico, aqui deu 3. E eu tenho o raio da personalidade, certo? Aí, o que eu observo em primeiro lugar? Os números que deram. Eu tenho 2, 4 e 6. Então, números pares, eu tenho 3. Então, eu tenho mais números pares do que ímpar. Então, a minha pessoa, ela é uma pessoa emotiva. Mas eu tenho também números ímpares. Aí, o que eu observo quando eu analiso? Primeiro, o raio de alma, ele está com a aparência interna no astral e no emocional. Eu tenho 2 e eu tenho 5. Então, eu tenho uma pessoa relativamente equilibrada entre o emocional e o racional. Eu tenho na aparência externa dessa pessoa o raio 2 e o raio 4. Então, aparentemente, externamente, ela me dá um ar emotivo, que é uma pessoa delicada e sensível, mas que, na verdade, internamente, ela equilibra muito bem esse estado. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem, pessoal? Posso continuar? Estão conseguindo localizar o que eu tô falando? Tá. Quando eu analiso o meu raio aqui de alma e de personalidade, afora eu ter minha aparência externa, eu tenho também o que a pessoa pode estar trabalhando. Aonde você ficou perdido, André? Fala que eu repito. Aí eu volto. Antes de continuar. Última. A última, qual que era a última? Daqui, ó, da aparência interna e da aparência externa. É isso? A aparência interna é aquilo que você consegue resolver como conflito. E a aparência externa é aquilo que você mostra para as pessoas. Tá? Então, quando eu tenho o meu raio de alma e o meu raio astral, eles são importantíssimos. Por quê? Ela dá minha aparência de como eu resolvo os meus conflitos internos. E os externos também, mas aí é o meu eu comigo mesma. Então, eu tenho um equilíbrio, eu tenho a razão, eu tenho o número par. O número par é a emoção e o número ímpar é exatamente o racional. Aqui eu tenho o emocional e aqui eu vou ter o mental, o racional. Até aí, tudo bem? Posso continuar? Tá. Então, na aparência externa, o que acontece? Eu tenho o raio de alma no número 2, que é par, número par, e no raio da personalidade eu tenho o número 4, que também é par. Então, se eu tenho 2 números pares, significa que eu tenho uma pessoa emotiva, emocional. Então, é uma pessoa que aparenta ter uma certa fragilidade. Se eu tivesse o número 1 aqui e o número 3, eu teria uma pessoa muito mais racional, muito mais cheia de poder, muito mais fria. Mas não tenho. Agora, se eu tivesse o 1 aqui e o 4, eu teria uma pessoa equilibrada, porque ela teria os 2 números, né? Quando eu tenho o número da aparência externa, eu tenho o que a pessoa faz como profissão. Então, se eu tenho aqui o número 4 e o número 2, o 2, amor e a sabedoria. E o 4, o negócio caiu aqui. Espera um pouquinho, deixa eu voltar. Então, olha, o 2 é o amor e a sabedoria.
E o 4 é o que? O amor com conflito. Então, eu tenho uma pessoa que ela trabalha com o amor incondicional. Então, essa pessoa é aqueles foninhos só de que vai um ouvido só, Juliana? Pois é, eu mexo o slide como se você estivesse vendo e esqueço, sabe o que eu esqueço? De colocar o tracinho. Então, de novo. Peraí, de novo. Então, aqui no 2, eu tenho uma pessoa que tem amor e sabedoria. Melhorou agora, André? E aqui eu tenho uma pessoa que tem a harmonia, né? Ou harmonia com conflito. Então, o que que acontece? Quando eu junto esses dois, eu encontro uma pessoa amorosa, em essência. Então, com certeza, ela é uma pessoa que pode ser o quê? Professora, ela pode trabalhar com curas, ela pode ter um serviço humanitário, ela pode ser. São pessoas que gostam de ajudar. E gostam de ajudar sem nada em troca. Não, se eu tivesse aqui o número 6, o 2 e o 6, ela até teria algo em troca. Mas o 2 e o 4 não. Então você já sabe com quem vocês estão mexendo. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ver quando vocês estão analisando. Até aí deu para entender. Agora, esses são só os números, tá? Que eu falei só os números. Agora eu tenho os raios que são de aspectos e os de atributo. Os raios de aspectos, normalmente eles vão estar aqui na alma, né? Às vezes. Às vezes eles podem estar aqui também, tá, pessoal? Então, os raios de aspecto é o 2, é o 1 e é o 3. São os raios do quê? Que dão a vontade e a potência da alma. Os raios de atributo são o 4. Ó, o 3 está aqui embaixo, tá vendo? Ele é um raio de aspecto. Então, percebe que aqui no físico, ela já tem um raio de aspecto e não de atributo, tá? Então, no atributo, eu tenho o 5, o 4, o 6 e o 7. Muitas vezes a gente também pode ter aqui na alma um raio de atributo, que é o que eu falei. Peraí, onde vocês estão? Peraí um pouquinho. Você quer que volte aqui? Deixa eu ver. Carregou? Tá todo mundo vendo? Não, vai estar no mesmo slide, Paulinha, porque o que eu tô fazendo? Eu tô explicando para vocês aonde tá tudo isso. Exatamente, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa maneira aqui, ó, como tá aqui, é o que vocês têm que analisar, tá? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô mostrando para vocês, dentro da análise, o que eu tô falando, tá? Então, aqui, eu posso até estar escrevendo para vocês, se vocês quiserem. Que é aqui, ó. Então, quais são os raios de aspecto? É um, 2 e 3. Até aí, ó. Esses são de aspectos, tá? Vou colocar aqui. Melhorou? Aspecto. Esse é de aspecto. Os raios de atributo. Deixa eu colocar para cá. Ninguém tá no análise no. Ó, tô voltando. Peraí. Parando. Espera um pouquinho, eu vou abrir de novo, tá? Deixa eu ver se é esse. É. Vamos ver. Espera um pouquinho. Vamos ver se chega lá. Esse acho que não tem, peraí.
Deixa eu ver onde tá. Agora eu que tenho que achar, eu que perdi aqui. Todo mundo tem agora? Todo mundo tá vendo? Não? Nada? Tá no relógio? Nossa, pra mim tá na análise. Quem tá no relógio? Peraí. Vai, volta. Tá na análise? Andréia tá no raio 7. Juliana, raio 7. E agora? Todo mundo na análise? Tá. Ok. Então, voltando aqui. Tenta... Andréia, vou de novo, mas ó, vamos lá. Vê se foi agora. Se não... Todo mundo tá na análise. Posso continuar? Ah, meu Deus do céu. Vou. 7 ainda? Todo mundo. Só Juliana. Ah, meu Deus. Análise, tá. Ótimo. Agora tudo bem, né? Então tá. Então voltando. Quais são os raios de aspecto? Vou escrever para vocês, tá? Então, de aspecto, eu vou ter o qual? Escrevi aspecto aqui. São os raios 1, 2 e 3. Nossa, escrevi errado aqui. Aspecto. Então, os raios 1, 2 e 3 são raios de aspecto. Muitas vezes, nós vamos encontrar eles em qualquer lugar. Por exemplo, aqui, no físico, ela tem um raio de aspecto e não de atributo. Então, isso daqui já diz que tem algo em desequilíbrio. Então, porque aqui, quando a gente vem para compor a personalidade, nós vamos ter que ter o quê? Os raios de atributo e não o de aspecto. Normalmente o de aspecto, ele vai vir na alma. Mas vai acontecer da gente ter pessoas que simplesmente têm os de atributo na alma, que aí teria que ser trabalhado até a pessoa chegar. Atributo. Então, o atributo é o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, assim, nem sempre nós vamos ter esses raios exatamente como eles têm que ser. Primeiro de aspecto, depois de atributo. Quando há essa transformação, vamos dizer assim, lugares errados, significa que a pessoa está em desequilíbrio. E ela não está tendo a ação do raio. Aí ela não está prosperando. Deu para entender? De repente, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem um raio na alma 2 e tenho na personalidade 2. Eu tenho uma pessoa que enfatiza aí o amor e sabedoria e não consegue trabalhar a própria personalidade, porque é como se ela tivesse uma luneta onde ela só vê o lado bom e não o lado ruim. Exatamente, você tem que ter. Tem que ser de atributo e de aspecto, sim, Paulinha, para ser equilibrado, sempre. Mas não é o que a gente vai encontrar muitas vezes. Tá aí a ação do equilíbrio para que a pessoa manifeste isso, né? Porque os raios são manifestações. Mesmo que você desequilibre, se a pessoa não fizer mudanças internas,
ela não vai ser modificado e ela vai manter na mesma plataforma. Então, a ação ou a mudança na própria maneira da pessoa se portar é que vai fazer com que esses raios se manifestem. Porque os outros raios, que são os 12 e o 49, quando esses raios construtores eles já estão equilibrados, eles simplesmente só trabalham para o equilíbrio, para se manter o equilíbrio desses 7 raios, que são os outros 12 e os sub-raios. E isso, porque aqui o que a gente vai estudar, o que a gente vai analisar do teu cliente são só os 7 raios, que são os de atributo e os de aspecto, que são os raios da ação. Então, você pode estar fazendo o quê? Analisando o seu cliente, conhecendo o seu cliente, para saber aonde ele não está manifestando e o porquê da não prosperidade dele. Mas aí você vai estar comunicando, falando, porque todo o trabalho ele tem que ser compartilhado com o seu cliente. Você não está sozinha. Eu trabalho aqui na mesa radiestésica, ele não é sozinho. Você não está salvando ninguém. Você está compartilhando com alguém o processo todo de equilíbrio. Então, o seu cliente tem que estar exatamente compartilhando tudo isso. Então, o raio da personalidade, ele vai determinar o quê? Qual é o propósito da vida do teu cliente? Então, qual é o propósito da vida desse cliente que tem 2 na alma e 4 na personalidade? Ajudar o próximo. Se ele não fizer isso, ele não está no caminho dele. Ele está doente, ele está com dores, ele está depressivo, ele está com uma série de sintomas porque ele está indo contrário àquilo que ele fez como propósito de vida. Ele sabe disso? Não sabe. Dentro do que você vai pesquisar, você vai olhar isso. Ele pode estar modificando algo? Às vezes sim, às vezes não. Aí é um conceito dele. Eu conheço pessoas que dizem, por exemplo, trabalhar na nossa área porque precisa aprender a doar. Então, e a pessoa não aprende. Ela pode ser sua melhor amiga. Se você pedir algo, ela vai cobrar de você. Se falar assim, olha, eu preciso de um floral, ela vai falar, olha, é tanto. Mesmo tendo o sacrifício dentro da área em ajudar. Então, o que nós vamos estar analisando é justamente isso. Deu para entender? Evidentemente que nós vamos estar olhando o quê? A aula passada nós vimos a idade, né, do cliente. Então, se nós temos um cliente... Aí você tem o 3 na alma e o 6 na personalidade, André. Você já vai ter o quê? Uma pessoa que tem exatamente, ele gosta de estar concretizando algo, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que está ali tentando trabalhar com a arte e é uma pessoa devota. Então, aqui você pode ter o equilíbrio também, porque você tem a razão e o emocional. Agora, essa pessoa devota, ela tem que estar preocupada com os outros, com o astral e o mental e o físico, para ver se de repente ela não tá trabalhando a devoção dela cegamente. Porque ela concretiza na alma dela. E ela tem isso na personalidade. Aí a gente vai ter que ver o físico, mental e astral para estar dando uma olhadinha como que ela trabalha. Aí o que? Se você tem o 3 e o 6 como personalidade, o que você pode estar encontrando? Que é o que eu falei, os artistas, né? Os alquimistas, os inventores. Então, dentro do 3 e do 6, você vai encontrar isso. Aí, tudo bem? Eu vou voltar lá agora. Isso é o começo do que nós temos que reparar, tá? Ó, agora vamos ver se todo mundo vai chegar junto comigo, que eu vou voltar tudo. Certo? Até aí tudo bem?
Então, o que a gente vai ver? Que os raios 1, 4 e 5 são de propósito e harmonia. São conhecimento que predomina na vida da humanidade e controla a vida mental do homem. Determina o seu corpo mental, né? Então, o 4 e o 5 vai determinar o quê? O nosso corpo mental. O 2 e o 6 é o amor e sabedoria, é a idealização e a devoção. Tá no raio 2? Nossa, peraí. O negócio tá doido hoje. Então é só leitura, ô, Juliana. Qualquer coisa você só vê, entende, né? Então, amor e sabedoria seriam os raios 2 e 6, né? Que determinam o que? A vida emocional, a vida interior de cada um. O 3 e o 7, que seria a inteligência material, né? O poder e organização do corpo físico, organiza as células e as estruturas do órgão e investe na inteligência da vida concreta. Por quê? O 7 é o ritual, né? A organização, e o 3 é a criatividade e a concretização. Agora aqui eu vou falar cada raio, tá? Para que a gente tenha uma noção do que nós estamos analisando. Aí depois eu abro para a gente fazer na mesa, tá bom? Todo mundo tá no raio 1 agora? Tá. Então, o raio 1, ele vai trabalhar com o quê? Com o raio da vontade e do poder. A pessoa que é do raio 1, ela adora a solidão, decide tudo sozinho, não é aquele que liga para você e fala assim, o que você acha disso? Ele vai e decide. Ele só vem com a resposta, né? Ele nunca vem com um problema, ele já vem com a solução do problema. Essa é a pessoa do raio 1. Adora imaginar que é uma águia que voa, né? Orgulhosa, afastada do mundo. Tem muita força, muita coragem, muito poder para governar e muito controlador. Qual o defeito dessa pessoa? Orgulho, ambição e arrogância. A fascinação, o amor ao poder, a autoridade, a impaciência e irritação. A tendência a causar separação e frieza. Qual a virtude do raio do poder? A ser adquirido? A ternura, a compaixão, a humildade, a tolerância e a paciência. Então, como que a gente faz com que uma pessoa dessa adquira essa virtude? Nós vamos estar equilibrando na água imantada, vamos estar fazendo os gráficos, nós podemos dar o que? Florais, verificar qual o melhor floral, nós podemos estar mostrando para a pessoa alguns trabalhos voluntários, nós podemos estar trabalhando com mandalas, nós podemos estar trabalhando várias coisas para que ela adquira a virtude que falta nela. Se ela adquirir esta virtude, ela vai modificar a ação do raio dela. O raio 2, de amor e sabedoria. A pessoa que é do raio 2, ela gosta de participar com as outras pessoas, é muito comunicativo. O amor dá energia, né? Aquele é o que eu falei, é o amor incondicional, é a mãezona, né? Deixa que eu faço. Você está precisando de alguma coisa. Então, são as pessoas do raio 2, né? Uma pessoa tá com uma sacola na mão cheia de coisas, a pessoa não observa, vai lá, pergunta se quer ajuda. Se fosse um outro raio, por exemplo, o número 1, passava e deixava a pessoa se matando com a sacola. Então, o raio 2, ele tem o amor incondicional. Então, as virtudes dele são a calma, a força, a paciência, a persistência, a fé e a intuição. E os defeitos seria a frieza, a indiferença, o desprezo, a dedicação excessiva aos estudos. A fascinação dele seria o quê? O medo, a negatividade, o sentimento de inferioridade, a depressão, a autopiedade e a ansiedade. Quais são as virtudes a serem adquiridas? O amor, a compaixão e o altruísmo. Exatamente, Bianca. Por medo, ele se torna frio. É onde nós temos que trabalhar. Seria o medo e a insegurança dele.
Normalmente, às vezes, até o raio o segundo raio pode até ser filho único, né? Então, na verdade, a maioria das vezes é por medo. Então, o raio 3. Ele trabalha a inteligência ativa, né? A criatividade. Ele gosta, ele adora, né? Pensar, traduzir o mundo em imagens, né? Ele gosta de palavras, gosta de convencer e manipular. As virtudes dele seria a visão às questões abstrata, sinceridade de propósito, intelecto claro, capacidade de concentração em estudo filosófico e paciência. Os defeitos: orgulho intelectual, frieza também, isolamento, distração, obstinação, egoísmo, crítica exagerada dos outros. O raio 3 são as pessoas que sempre estão fazendo algo, né? Você pergunta alguma coisa, eu estou ocupado demais. Eu não posso fazer isso porque eu estou ocupada. Então, adquire muito conhecimento, mas não consegue estar colocando, né? Essa não é a pessoa 3, é a pessoa 5, né? Acho que é a 5. Eu sempre confundo o 5 com 3. Todas as vezes que eu vou analisar, eu confundo os dois. Então, voltando ao 3 e não ao 5, porque o 3 ele concretiza, é o 5 que não concretiza. Então, o defeito dele é o orgulho intelectual, é o isolamento, é o egoísmo, é a crítica exagerada. Então, o 3 ele critica demais. Então, ele está sempre ocupado, materialismo, então não confundir, a preocupação com detalhes. Exatamente, é pela fascinação que ele manifesta o desejo. Muitas vezes a gente vai ver em livros, Bianca, não como fascinação, mas como deslumbramento. O David Stanley costuma colocar como deslumbramento. Então tem várias etapas de deslumbramento, que são o ego, né? Aqui a gente poderia colocar nem como fascinação, mas como ego. Quando a gente passa a ter confiança demais e se sentir muito mais do que às vezes não somos, né? Por exemplo, achar que somos mais inteligentes do que o outro, se na verdade somos igual ao outro. Então, vamos dizer assim, essa maneira do ego estar assimilando, né? Estar além do que poderia ser. Então, ou é fascinação ou deslumbramento. E eu tô certa que o raio 3 é o estar ocupado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tô ocupado, não dá para eu fazer. É o que a gente vê muito hoje em dia. Então, a maioria de nós estamos sempre atarefados e ocupados. E nunca a gente tem tempo para parar e realmente refletir o que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que estar ocupado para que a gente mostre que a gente tem essa inteligência ativa, né? Essa criatividade. Quais seriam as virtudes a serem adquiridas? A concretização, que é a tolerância, o senso comum, a precisão no que está fazendo, né? Cheguei atrasado porque eu estava muito ocupado. Não, você tem horário, então você vai chegar naquele horário. E a compaixão. O quarto raio teria que analisar todos, viu, Paulinha? Tem que analisar todos. Se você tem, por exemplo, terceiro raio no físico, você já está com um raio de aspecto e não de atributo. Então, o que acontece? É o que a gente está falando. Simplesmente você está sempre ocupado. Na alma, você é criativa, você gosta de estar pesquisando. Aí vai depender do que você tem. Agora, se você tiver no físico e tiver na alma, você está em desequilíbrio. Aí você é uma pessoa que tudo que você começa, você não termina. Deixa eu desligar meu telefone aqui, que senão a gente vai ficar com esse barulhinho chato. Tá dizendo que tá sem bateria. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui.
Dá. Dá sim, André. Existem algumas linhas que não é uma linha mais ocultista, que se vocês, por exemplo, de tudo que eu tô falando aqui, de repente vocês se identificarem com o raio, vocês sonharem com o raio, vocês já vão saber o que vocês têm que estar trabalhando. Indiretamente, cada um de vocês já sabem quais os raios que vocês têm, com afinidade. Porque vocês se conhecem, né? Então dá para vocês perceberem. Até em sonho vocês podem estar, de repente, vocês podem estar sonhando com um determinado raio. Este raio tá trabalhando em vocês alguma coisa. Se vocês focarem dentro do que eu estou explicando, né? Aí eu não sei, tá? Essa é uma linha mais ocultista, que é o que eu não estou ensinando aqui, né? A linha nossa não é tão ocultista assim. Peraí, o da Paulinha é 3 no físico e 3 na alma. Eu respondi do André, né? Agora eu vou responder o 3 se for 3 no físico e 3 na alma, Paulinha, você já tem o quê? Você já tem uma pessoa com problemas. Porque você já está potencializando esses raios. E quando você potencializa qualquer coisa, significa que você tem um desequilíbrio. Então você tem uma pessoa que não faz, tudo que ela faz ela não acaba. Ela pesquisa um monte de coisa, mas não, na hora, por exemplo, de fazer uma prova, ela não faz. Na hora de acabar um curso, ela não acaba. Ela vai estar sempre dando uma desculpa. Ah, porque o professor não prestava, porque a escola era ruim. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, ela está trabalhando o terceiro raio, tanto na alma quanto no físico. Então, ela acaba potencializando os defeitos. Ela se bloqueia em tudo, ela vai bloquear, porque ela não dá continuidade a nada. Ela simplesmente, ela só faz. E tudo fica pela metade. São aquelas pessoas que fazem 10 cursos e nenhum ele acabou. E sempre tem uma desculpa. Então aí é onde tem que ser trabalhado. Dando, Bianca, 3 na alma e 3 na personalidade. Pelo menos é o que eu vi aqui. Não era isso? Deixa eu ver aqui. Não, primeiro ela perguntou do 5, aí depois ela colocou assim, 3. Isso. Ah, tá. Nossa, gente, peraí. 3 na alma, 3 no físico e 5 na personalidade. Agora eu tenho que fazer as bolinhas. Se eu não fizer as bolinhas, eu não consigo. Peraí. Eu tenho 3 na alma. Aí, Paulinha, você tem que me dar todos. Porque vai depender do emocional e do mental para eu te falar qual que é. Se você tem 3 na alma e 5 na personalidade, a gente já está trabalhando com uma pessoa, o quê? Totalmente fria e irracional. Se você simplesmente colocar o exterior dela, analisando só a alma e a personalidade, sem compor a personalidade. Então, você já diz aí que é uma pessoa totalmente racional e fria. Quando você trabalha o 3, que é a criatividade, e o 5, que é o lado do cientista, que é o lado do pesquisador, aqui nós até podemos ter uma pessoa que até consegue terminar um trabalho. Ó, eu vou anotar, porque senão a gente não vai dar continuidade. Peraí. Espera um pouquinho que eu anoto. 3 na alma. Tá. 4 no... Peraí. Não é que atrapalha. Não atrapalha, não. É que aí tem que parar pra pensar, né? Se não parar pra pensar, não dá. Não é automático. 7 mental. Tá. 3 no físico. 5 na personalidade. Tá. Então, o que a gente precisa ver primeiro? 3 na alma, que eu falei. No exterior, ele é uma pessoa racional e fria. Certo? Aqui, ó. Ó, aqui uma profissão de contador ia bem, tá?
3 na alma e 5 no físico. Uma pessoa que até tem um pouco de criatividade, mas ela trabalha aqui com o físico, mas é uma pessoa bastante racional. Trabalhar com números é uma pessoa que até se dá bem. Quando você entra 3 na alma e 4 no emocional, você até pega o equilíbrio aqui. Até porque você tem o 3 no poder e o 4 no emocional. Então, aí você vai ter uma pessoa que tem o amor, né, em conflito. Aí ela é uma pessoa que, por isso que eu tô falando, no emocional é uma pessoa que simplesmente tudo que vai fazer, ela vai questionar e não vai concretizar. Porque ela tem na alma o 3. Quando ela vem no mental, que ela tenha exatamente o ritual, mesmo assim, ó, você pega aqui o 3 no físico e o 3 na alma, você potencializa. Exatamente o teu físico e sua alma é perdida. É totalmente o que eu falei. Tudo que você começa, você não acaba. Aí você usa o ritual para você concretizar alguma coisa. Mesmo assim, você não acaba. Você começa, por exemplo, a pintar uma mandala, você pinta a primeira, mas não pinta a segunda. Então, você necessita dos rituais, mas não consegue manter esse ritual. Exatamente pelo que você vê. Aí, o que acontece? Aqui, o que você potencializa é uma pessoa bastante calculista. Uma pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa totalmente materialista. O único emocional que ela vai ter, emotivo, é o no mental, no emocional, que é o astral. É o único emocional dela, que é pouquíssima coisa. Ela é uma pessoa totalmente materialista. Para você trabalhar uma pessoa dessa, florais não daria certo. Porque floral iria mexer, não daria certo para ela tomar, porque ela não tomaria. Ela teria que ter algo que ela visse o resultado imediato, e além de imediato, ela não trabalharia ela dependeria do outro. Deu para entender? Que na verdade você tem que conseguiram entender ou ninguém escutou nada? Tudo bem. Você pode ter interpretado de uma outra maneira também, não sei. Mas pelos números, dá uma pessoa bastante materialista, porque você encontra mais números de poder. Trabalhar no físico é uma pessoa bastante materialista, Bianca. Teria que olhar do yin, pode ser um shiatsu. O shiatsu é bem mais rápido. Aí poderia ser. Você tem que verificar, Paulinha, quando vai fazer a análise, primeiro a idade que você está vendo, quantos anos essa pessoa tem, que entra no que nós explicamos lá, as idades de crise, né? Cronológica, que todos nós temos, 27. É uma idade na qual ela está em crise, né? Mandala 7. Então, aí teria que dar uma olhadinha exatamente aonde você, ou como você trabalhou, depois você passa para mim, a gente dá uma verificada, porque não é só ir lá e falar, não, é isso, aquilo, outro. Você tem que olhar os números, né? Compor os números de amor e de vontade, que dá exatamente se a pessoa é emocional ou ela é racional. Aí depois, sim, agora o 3 com 3 dá desequilíbrio. Então, olha, a 7, ela dá bem a quadratura do círculo, né? Você vê que é uma pessoa que tem bastante lado material do poder, né? É uma pessoa que estabelece uma linha materialista muito grande, né? Porque são mandalas quadrantes, são mandalas de 4, cruzes, tudo que é material. Então, vem exatamente de encontro com a 37? Não entendi, Juliana.
Ela vem exata. Você vê que a mandala, isso vocês vão ver, a idade dela é 27. Então, porque aí você vai, ó, vocês vão ver muitas vezes que vocês vão analisar aí os raios e de repente a mandala ela vai acabar dando em um encontro do que vocês estão falando, porque a mandala 7 é uma mandala também materialista. Então, de repente, o que ela está reclamando é por rigidez dela, de uma maneira em que ela não está vendo, pelas não crenças dela. Aí você teria que passar pra gente dar uma olhadinha, Paulinha. Aí eu vejo para você. Dentro do que você leu também, ver qual o que foi, o que pode estar, como que você fez a leitura, né? Mas a leitura primeiro de tudo que vocês têm que fazer é se ela trabalha no amor ou se ela trabalha na vontade. Ela trabalha idade. A idade. Juliana, você faltou na aula passada. Você escutou a aula da semana passada? Lá nós estávamos falando. Todos nós temos uma idade cronológica. Por exemplo, quando nós nascemos, nós somos totalmente físicos, lembra? Nós simplesmente, até uns 3 anos, mais ou menos, o que a gente faz? A gente simplesmente conhece o nosso corpo, né? Isso, aí a gente dá uma olhadinha. Então, a gente conhece o que? O nosso corpo. Então, o que é principal em tudo, em nós, até os 3 anos? O físico, o corpo, o tocar, o conhecer. Depois dos 3 anos, o que nós vamos trabalhar depois dos 7 anos, até os 7 anos, 8 anos, nós trabalhamos com a imaginação, onde tudo se pode. Onde você é a Branca de Neve, onde você é o herói, onde você pode voar, você é o super-homem, você é o Homem de Ferro. Então, cada etapa da nossa vida, existe um momento em que nós estamos e que isso faz diferença na hora de nós analisarmos. Por exemplo, se eu analiso um cliente que está na fase da adolescência, ele está completamente perdido. Uma hora ele é emotivo demais, outra hora ele é racional demais. Então você vai fazer uma análise dos raios dele, ele vai mudar de semana para semana. Então, esses são defeitos? Não, mas nós podemos auxiliar para que ele acalme? Sim. Então, aquilo que não está dentro da ação dele, nós podemos estar equilibrando. Não porque esta vai ser definitiva, porque ele está numa fase de transição. Depois dos 21 é o lado adulto, né? O lado em que você pode estar olhando de que você manda. Você não é o dependente, você é o independente. Que é o caso da Paulinha, que a menina, a quem ela analisou, está com 27 anos. Então, toda a independência que ela sente, ela coloca isso no material. Então, fazer com que as outras pessoas sejam dependentes dela é uma realização para ela. Então, é essa diferença que a gente vai ver. Deu para vocês entenderem? Aí você escuta a aula, qualquer coisa aí você me fala, se você não entender. Mas ainda tem mais aulas de raios. Vamos lá. No raio 4. É a harmonia através do conflito. Então, está na metade. É ambivalente, passa período em reclusão, em solidão e de extroversão. É interessante que vocês também canalize todas esses raios, como eles são, como eles deixam de ser. Então, Paulinha, porque você tem que pelo menos se conscientizar, né? Fazer uma leitura em que você pegue os raios e saiba aonde está a fascinação, né? O ego elevado, quais seriam essas virtudes. Então, infelizmente, pessoal, vocês têm que ler. Se vocês não lerem, vocês não vão guardar.
Então vocês têm que ter, né, o conhecimento mínimo, assim, vamos dizer assim, de tudo aquilo, disso aqui que a gente está falando, para na hora de vocês lerem, vocês estarem mais ou menos perto daquilo que tem que ser. Então, como eu falei, primeiro de tudo, verificar se a pessoa trabalha no raio do amor ou no raio da vontade. Onde vocês verificam isso? Nos números pares e nos números ímpares. É a primeira coisa. Teve raios repetidos, a pessoa está em desequilíbrio. Qual raio repetido? Esse raio é que vai dar o desequilíbrio da pessoa. Aí, como trabalhar a pessoa, vocês também vão estar verificando exatamente nos números, né? Então, as virtudes do quarto raio: a compaixão, a coragem física, a devoção. Quais são os defeitos? O egocentrismo, a preocupação, a falta de coragem, a paixão forte e a extravagância. Qual a fascinação? A falta de praticidade, o esquema grandioso, o conflito interno e a insatisfação. Quais serão as virtudes adquiridas? A serenidade, a confiança, o autocontrole, o equilíbrio e o altruísmo. Mas é legal, Paulinha, a gente ter alguma coisa complexa. Faz o cérebro da gente trabalhar. Quando é fácil demais, não é legal. Vocês não acham? O 4, André. Exatamente. Você viu que eu tenho que desenhar. É algo que você tem que parar, você tem que desenhar e você tem que refletir. Por isso que eu tô falando, não é algo imediato. Que você olha e fala, tá bom. Se fosse fácil, Paulinha, a gente tinha mais gente trabalhando dessa forma. O mais fácil que a gente vê é os raios em que a gente somente trabalha como envio. Eu trabalhei quase 10 anos com um projeto chamado Círculo de Luz. Não sei, a Bianca deve conhecer. É a Pax que tem esse projeto, que veio aqui para a Americana, e eu trabalhei com um grupo de Reiki. Então, este projeto, ele trabalha os 12 raios. Conhece, né? E eu trabalhei quase 10 anos no Círculo de Luz. Então, esse trabalho, ele trabalha os 12 raios, em que você envia num grupo. Então, você faz uma roda, né? As pessoas ficam dentro dessa roda, aí tem a mestra e tem as pessoas que ajudam. Eu era a pessoa que ajudava, viu, Bianca? Então, tem as pessoas que ficam, né, que ajudam exatamente no ancorar todas essas energias. Então, eu ajudava a ancorar, tá? Então, eu ancorava essas energias. E são os 12 raios. Então, o que são esses 12 raios? Às vezes, eles não querem explicar. Por quê? Porque são 7 raios construtores e os 8 que são enviados. Mas quando nós trabalhamos esses 7 aqui, esses enviados que nós mandamos, esses outros restantes até o 12, ele chega facinho. Ele chega imediato. Aí quando você trabalha só os 12 no processo todo, toda semana a pessoa está lá. Tinha pessoas que frequentavam anos. Os 10 anos que eu fiquei lá, teve pessoas que iam todo sábado, ia lá. Exatamente, Paulinha. Nós temos, nossa aura tem os nossos raios. Com certeza. Cada uma de nós tem. Não é, Bianca? Você também trabalha? Então. Eu dei uma paradinha com essas mudanças todas de cidade, não sei o quê. Eu não frequento mais. Eu parei o ano passado. E exatamente, na Mãe Kuan Yin. Por isso que eu ponho ela na mesa, Bianca. Na Mãe Kuan Yin. Então, tem tudo isso. Então, às vezes, a gente conhecer isso de uma maneira diferente, da onde vem e por que vem, é interessante. É fácil? Não, não é, gente. Não é. Mas esse entendimento é que faz com que a gente possa auxiliar o outro da melhor forma.
Agora, a Bianca, quando ela vai fazer o trabalho do círculo de luz, ela já entende o que são os raios e para que servem esses raios, né? E por que que as pessoas estão lá constantemente? Porque, na verdade, elas recebem o equilíbrio para 7 dias, elas retornam porque elas não fizeram nada por elas mesmas, porque elas têm medo do quê? De desequilibrar de novo. E na hora que elas param de fazer isso, elas desequilibram, porque não houve a ação do raio. Houve somente o acúmulo da energia, mas não a ação. Essa é a diferença. Quinto raio. Gente, aí vocês vão reclamar comigo que eu não vou fazer mesa de novo, hein? Tá vendo, Bianca? E se você for falar alguma coisa, acho que vão achar ruim, hein? Este que é o problema. Mas para fazer isso que nós estamos fazendo na mesa, vai precisar da gente ler. Tudo que eu botei ali na apostila, gente, sem brincadeira, eu acho que deve ter uns 6 ou 7 livros que eu juntei para vocês. Então, se vocês lerem a apostila, vocês vão ter toda a base necessária para vocês estarem fazendo uma boa medição radiônica. Porque não tem ali só livros dos 7, tem livros dos 12, dos 49, de vocês trabalharem no ocultismo, trabalharem na fraternidade, trabalhar na Umbanda. Então tem uma junção, toda religião trabalha os 7 raios. Toda. A nossa vida é trabalhada nos 7 raios. Nos 12 raios, nos 12 anjos. Cada raio tem um anjo. Então, o que eu explico para vocês é somente o que nós precisamos necessário na mesa. Mas, além disso, existe muito mais. Por isso que eu sempre falo para vocês, tudo tem que ser aberto, não tem que ser uma coisa fechada. E quando a gente começa a fechar, a gente esquece que existe mais além. Então, se vocês lerem, se vocês olharem, vocês vão ter toda a base necessária. Eu posso dar certeza disso para vocês. Essa análise radiônica, ela é importantíssima. É daí que vocês vão conseguir trabalhar o cliente de vocês. Quinto raio, conhecimento concreto. Esse é o conhecimento concreto. Eu confundo 3 com 5, assim, constantemente. Mas o 3 é a criatividade e o 5 é a ciência. Então é aquele cara que gosta de verificar, que ele gosta de castigar, ele gosta de apontar os erros, né? A tua amiga aí, Paulinha, deve ser uma pessoa bastante crítica. Ela vê muitos erros no outro, menos nela, tá? Então, de virtude, ele tem o quê? A perseverança, o senso comum, a justiça, a misericórdia, a independência, né? Tem o intelecto aguçado, né? Agora, quais são os defeitos? A estreiteza mental, a falta de compaixão, o temperamento rancoroso, o preconceito, a fascinação, a análise constante, o excesso de detalhe, a depreciação de sentimento, o orgulho intelectual. A virtude a serem adquirida na devoção, na compaixão, no amor e na mentalidade aberta. Vocês percebam que às vezes existem muitos médicos excelentíssimos de mente fechadíssimas. Cientistas maravilhosos que não saem do patamar do que eles conhecem. Então, o 5 é o quê? É um ímpar, né? É um número ímpar. O 6º é o raio da devoção. É o raio de todos nós aqui, né? Então, André, você falou que você tem o raio 4, com certeza você também tem o raio da devoção. Então, você deve ser professor militar. Ou gostar de ensinar, né? Mas é exatamente pelo... você passa para mim os raios que você analisou. Aí a gente vê.
que ver a idade dela, Paulinha. Você falou 27, né? Mas pelo que você está falando, tem alguma coisa aí que não bate. Teria que ver. Quando a gente analisa os raios, ou quando a gente faz a mesa radiestésica, a gente tem um cliente na frente. Então, a gente tem um pouquinho mais de condições de estar olhando esse cliente e verificando até os próprios raios da pessoa. Porque a gente vai analisar não só os raios, mas a gente vai analisar o todo, né? A gente não faz uma única medição. Você vai lá na mandala, você vai no relógio, você vai fazer toda a limpeza energética, né? E você vai estar com a cliente ali na tua frente. Então, às vezes, é mais fácil da gente tá vendo o todo, né? Então, o raio 6, ele gosta da companhia, é intolerante, não mantém amizade, carece de tato emocional, é impulsivo e agressivo. Então, o raio 6, ele não faz nada se não tiver uma troca. Não é igual o raio 2, que ele faz vamos dizer assim, ele faz a caridade sem ter algo em troca. O raio 6, não. Ele faz a caridade, mas ele quer algo em troca. Então, aí teria que ver direitinho, Paulinha. Teria que dar uma analisada mais completa. Então, quais as virtudes do raio da devoção? O propósito, o amor, a ternura, a lealdade e a referência. Quais são os defeitos? A parcialidade, a dependência, o amor egoísta, o ciumento, o preconceito, as conclusões precipitadas. Quais são as fascinações? O fanatismo. O raio 6, ele pode se tornar fanático e cego. A mentalidade estreita, o amor ao passado, a devoção exagerada, a relutância à mudança, a rigidez, a intensidade excessiva de sentimento, o culto aos heróis. Quais serão as virtudes adquiridas? A pureza, o autossacrifício, a verdade, a tolerância, o equilíbrio e a flexibilidade. O raio 7 são as ordens, a ordem e os rituais, ou os cerimoniais, né? Então, no 7, ele tem a tendência a isolar-se, não gosta de intimidade, mantém a distância e mede as palavras. Quais são as virtudes? A força, a perseverança, a cortesia, o cuidado com o detalhe e a autoconfiança. Quais são os defeitos? O formalismo, a intolerância, o orgulho, o julgamento superficial, teimoso, organizado excessivamente. É aquelas pessoas que, se você tira o copo do lugar, enche as paciência, que aquele copo não tinha que sair dali. Se você deixa a porta aberta do armário, vai tormentar que a porta tem que ficar fechada. Então, são pessoas excessivamente organizadas. Não precisa fazer nada, tudo está no seu devido lugar. Então, é quase um toque. Não chega a ser um toque, porque se chegar a ser um toque, aí é mais do que excessivo, né? Mas é a pessoa, assim, metricamente organizada. A fascinação dela seria a rigidez, partidário da lei e da ordem, amor ao secreto, ao misterioso, né, ao ocultismo, um psiquismo pelo ritual e pela cerimônia, supersticioso. As virtudes a serem adquiridas: mente aberta, tolerância, humildade, suavidade e amor. Aqui a gente já falou. Reloginho para o André, para ver o que ele não estava entendendo. Vou repetir novamente aqui, né, André? E vamos ver o que você não estava entendendo. Então, repetindo aqui, ó. Quando eu uso o relógio, eu vou vir aqui no meio, tá, André? Ó, aqui onde está a bolinha. E vou perguntar para o meu pêndulo se eu posso estar fazendo o trabalho. O meu pêndulo vai estar aqui. Ele vai direcionar suavemente para o imediato, para o outro dia. Ou então ele está aqui. Ele não vai vir daqui e vai vir para cá, viu? Ele vai estar aqui e ele vai vir para cá, mais tarde ou recusar. Então, quando ele fizer esse movimento, ele está aqui, ele fizer esse movimento para cá, ele vai para um dos dois aqui, imediato ou outro dia. Se ele fizer esse movimento para cá, ele vai mais tarde ou recusar. Tudo bem aí, André? Vou perguntar para o meu pêndulo, aqui, se eu posso fazer o trabalho ou não.
ele vai, se ele for para cá, vai ser sim, que é o que a gente já viu, que é imediato, né? Ou não. Se ele falar não aqui, eu nem vou mais para o imediato, outro dia, mais tarde. Eu simplesmente posso estar só perguntando, posso fazer o trabalho? Sim ou não. Se você achar mais fácil, vai por aqui, tá? Vou perguntar aqui, qual a causa do meu cliente estar na minha frente? Energético, orgânico ou físico? Paulinha, quando você me perguntou orgânico e físico, orgânico normalmente é aquilo que nós temos como dor de estômago, prisão de ventre, dor de cabeça, tudo aquilo que está relacionado a um órgão, tá? Um fígado, um pulmão. Quando eu falo físico, ele está relacionado ao que já está em processo. Eu já estou mais do que com diabetes. Isso já se tornou físico e não se tornou orgânico. Então, o processo do meu cliente é físico, ele já está instalado. Então, o que eu posso fazer? Amenizar a dor dele e não tirar a dor dele, certo? Essa é a diferença. Aí eu vou trabalhar com o cristal. Agora deu para entender, ficou melhor, né? A explicação, né? Vou trabalhar com cristal. Aqui é que eu faço o meu sintonia fina. Segurando o cristal, ele às vezes vai dar 5, 4, eu vou girar ele até que ele chegue aqui no número 1. Chegou no número 1, o meu cristal está feito e eu posso trabalhar com ele na mesa. É o que eu falei, eu tenho um cristal que eu só trabalho na mesa. Então, normalmente, eu nem faço isso. Ele está mais do que programado. Mas qualquer cristal que a gente vai trabalhar, a gente vai estar fazendo a sintonia fina. Feito isso, vou perguntar qual é a sintonia do meu cliente comigo. Então, qual a sincronicidade? É aqui, ó. Nesse lado aqui, onde eu tenho 0, 5, 10, 15, 35, 100, 95. Certo? Vou perguntar quantos dias, minutos eu vou precisar trabalhar o meu cliente. Ou ele vai dar aqui no 5, 10, 15, 20, 25, ou ele vai dar aqui no 0, 2, 6, 8 e 10. Certo? Posso perguntar aqui? Aqui, a Paulinha deu uma ideia muito boa, porque normalmente, quando eu estou com um cliente na frente, ou quando é com vocês, que já tem um conhecimento um pouquinho de cada um, quando eu analiso aí os raios construtores, eu consigo saber se vocês estão trabalhando ou não os raios, por uma sensibilidade, ou sei lá o que vocês queiram chamar aí. Então, sem nada disso, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar os raios e vir aqui perguntando. O raio número 1, ele está alto, neutro, ou normal, ou ele está baixo. Se tiver alto, a pessoa está trabalhando em excesso. Aí a gente precisa estar o quê? Equilibrando. Se tiver neutro, ela está trabalhando a ação do raio normalmente. Se der baixo, nós sabemos que ela nem está trabalhando o raio, que nós vamos precisar fazer com que ela acione esse raio na vida dela. Fica melhor para vocês? Resposta? Melhorou? Tá. Eu gosto que vocês falam, porque é o que eu falei. Às vezes a gente tem uma maneira de olhar as coisas, né? Então, porque às vezes você tem a maneira de olhar as coisas e vocês outra. Então, quando vocês falam, eu paro para pensar e exatamente me colocar aonde vocês estão, tá? Então, aí quando a Paulinha falou, eu falei, tá, então a gente pode estar trabalhando de uma forma em que vocês possam estar visualizando, né? Exatamente como trabalhar isso tudo. E não da maneira em que eu faço. Não tem nada, Paulinha, tem nada. É que assim, é muito natural, entendeu? A prática, como a gente faz assim no dia a dia, ou você olha de uma maneira ou de outra, você acaba fazendo de uma maneira mais sem
sem muita técnica, né, vamos dizer assim. Então aí se a gente tem que ter, no começo a gente tem que ter algumas técnicas para a gente adquirir. Depois você vai ver que a pessoa está na tua frente, você já consegue captar onde ela está trabalhando e onde ela não está. Dias, minutos e horas? O dos raios deu para você entender, André? 50 dias? Nossa. Não, aí você vai perguntar aqui, André. Ó, aqui, ó, dias. 2, 5, 4, 6, 8, 10, 20, 14, 16, 18 e 20. Aqui você pergunta minutos. 0, 5, 10, 15. No 0, 5, 10, 20, aqui até o 100, você vai perguntar sincronicidade. Quanto você está de sincronicidade com o seu cliente, tá? Então, no 100 é sincronicidade com o seu cliente. No 24 são os dias. E aqui, ó, no 45, 50, 55, 60 são os minutos. Deu para entender? Também pode. Fica mais fácil dessa forma que eu falei, Paulinha, porque você divide bem. Agora deu para entender? Então, ó, do 0 ao 100, sincronicidade com o cliente. Do 0 aos 24, dias. Anos, dias, né? Meses. Então, 2 dias, 2 meses. Sempre você vai perguntar, é dias, meses, anos. Você vai aqui no 2, 4, 12. Agora, no 0, 5, 10, 15, 20, são minutos, tá? Cores. As cores aqui, normalmente, a gente nem usa. Mas, se vocês quiserem perguntar, vocês podem estar perguntando se o centro energético de base está equilibrado por aqui. Mas a gente usa a figura humana. Então, eu acho que tanto as cores aqui, quanto as letras, às vezes ficam sem função. As letras, normalmente, a gente usa para florais. Então, quando a gente medir florais para equilíbrio dos raios ou da mandala, a gente pode estar usando, assim, qual é a inicial do floral que eu vou recomendar. Aí, você pode colocar. Ou então, eu vou recomendar o floral de Bach, aí você convenciona, né, o seu pêndulo, né? Que tipo de floral eu vou usar? O de Bach, o de Minas, o Saint Germain, o de Consciência. Aí você pode estar perguntando na letra, para que a letra te indique que tipo de floral que vocês podem estar indicando. Aí vocês podem usar. Reloginho, André, conseguiu? Pessoal também aí que poderia não estar entendendo e não falando nada. Agora entendeu? Agora consegue? Clareou bastante. Figura humana. Preciso repetir aqui? Com certeza, eu tenho certeza disso. Figura humana. Precisa repetir a limpeza energética ou todo mundo já está craque na limpeza energética? Posso passar? Tá ok? Todo mundo ok? Dúvidas? Tá. Gráficos. Lembrando sempre que o gráfico de 9 círculos é onde nós vamos estar colocando a nossa... Esqueceu o quê? Espera um pouquinho, eu volto. Aqui, Paulinha. Vamos lá. Quando eu faço a limpeza, eu venho de dentro para fora, ó. Limpando, 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 limpando. Depois eu volto. Aí eu volto aqui. Às vezes que você vai colocar, independe. Isso aqui, Paulinha, você pode fazer presencial, tá? Como, não sei, em aromaterapia, normalmente a gente faz algumas coisinhas. Por exemplo, a Bianca, que trabalha com círculo de luz, a gente faz essa limpeza energética quando a pessoa entra. Então, você pega um vidrinho
com cheirinho, né? Com aromaterapia, e você pode limpar a aura da pessoa, tá? Então, normalmente a gente faz isso presencial. Agora, na mesa, a gente vai fazer com bastão. Você pode fazer com bastão também. Presencial você pode fazer, até com bastão cromático. Com bastão cromático, você também... Nossa, claro que pode. Com bastão cromático, tanto você pode fazer aqui, né? Quando na mesa deck você vai enviar para a pessoa as cores, você vai usar o bastão aqui nos centros energéticos, né? Aí a gente vai girar o bastão aqui nos centros energéticos. Agora, só para começo, não. Para começo é só limpeza. Então, é só de dentro para fora aqui. Sempre. Limpou aqui, né? Aí você volta, limpou, você vai expandir. Que no Yeti tem, Andréia. Eu acho que até a bússola tem, viu? A bússola, Andréia, normalmente, você tá vendo esse pontinho preto que tem aqui, ó? É o que a gente identifica o norte. É difícil hoje em dia a gente até usar a bússola mesmo como fala? Na radiestesia, porque muitas vezes você nem tá ao norte, né? Então, a gente usa como referência essa bolinha preta. Essa significa o norte e esta é o sul. Então, todas as vezes que você vai colocar alguma coisa, você tem que sempre colocar nessa bolinha preta. Se você não tiver o desenho, você pode colocar algo que seja preto para te dar o norte. O bastão, eu tenho certeza que tem na loja da Yeti. Então, mas quando você não conseguir direcionar, é só você colocar uma bolinha preta que você faz a onda e forma, né? Você usa exatamente as ondas e formas para dar o sentido do norte. Mas tem sim. Então, aqui você faz com bastão. Aí você vai fazer o que? Você vai expandir. Nós vamos expandir com a cor dourada, certo? E nós vamos fechar na hora do trabalho com a cor azul. Que o André me lembrou bem isso. Até aí, tudo bem? No Yeti também tem o cromático. Tem o bastão sem ser cromático e o cromático também. Então, aqui é o gráfico, né? É esse de proteção, 9 círculos. Sempre lembrando ou a foto de vocês ou o nome com a pedrinha. Aqui é o testemunho, sempre colocando o nome completo da pessoa, data de nascimento. Olha, como não existe o acaso, André. Quando eu lembro que eu falei, olha, não sai, André, que eu vou fazer a pergunta. Por um segundo você não ganha a mesa. Vejam só, hein? Terrível, né? Foi ele, Paulinha, que ganhou. Ele tava saindo. Aí eu falei assim, não, André, não saia não, vou fazer a pergunta e quem responder primeiro ganha a mesa, né? Aí eu fiz a pergunta, a Juliana foi escrever que ela ia demorar para escrever, não sei o que, e o André já colocou 9 círculos, aí ele ganhou. Você vê só? Agora só falta ele mandar o endereço para eu mandar, né? Quase que a Juliana, o tempo que ela escreveu lá, que ela ia demorar para escrever, ela deveria ter colocado 9 círculos. Então, aí o André foi e colocou. Então, aqui vai o testemunho, né? Que é exatamente o nome da pessoa completo, a data de nascimento, vem a pedrinha em cima. Se vocês estiverem fazendo para casa ou para uma empresa, vocês têm que ter o nome da empresa, endereço, data da fundação ou data que vocês adquiriram a casa. Vocês vão fazer lá para o animalzinho de vocês, vocês têm que ter o nome do animalzinho, a data de nascimento do animalzinho. Andréia, pedra. Eu normalmente, Andréia, eu acho que pedra é assim, não é nós que escolhemos, é ela que nos escolhe. Então, aí você tem que ter uma série de pedrinhas, né, de cristais, e na hora que você for colocar, você pega a tua intuição. Porque, na verdade, não foi você que pegou, é ela que disse que, olha, eu preciso. Não.
Nunca trabalhar duas pessoas ao mesmo tempo, Paulinha. Em nenhuma mesa se pode fazer isso, nenhuma. Nenhuma. Você pode fazer o gráfico de harmonização, que aí sim você trabalha o casal no gráfico de harmonização. Aí você vai lá perguntar se você pode colocar o gráfico de harmonização, né? E harmonizar. Agora, na mesa, você tem que trabalhar sempre uma pessoa ou outra. Não pode. Nós não podemos trabalhar duas pessoas juntas. De maneira nenhuma. São duas energias diferentes. Tanto é que eu já falei, às vezes você pergunta, se você vai trabalhar um casal, uma das pessoas não acredita. E você tem que fazer trabalho para essa pessoa. Você pode fazer para a esposa ou para o esposo. Aí sim. Mas você não pode fazer as duas juntas. Para ninguém. Nem casa, nem cachorro, nada, nem gato. Se tem 2 gatos, você adora, quero botar os 2 na mesa. Eles estão doentes. Você vai fazer um e depois o outro. Agora, se você quiser harmonizar, é o gráfico de harmonização. Aí você trabalha com a pedra, você trabalha com o nome deles, você pode harmonizar a família toda. Eles e a família. Aí sim. Aqui seria um dos gráficos, seria a pirâmide plana, né? Que é o desembaraçador, né? Ele trabalha o bem material, a dor física. Junto veio o símbolo de místico de Jesus, que vai trabalhar as energias telúricas, né? Pode. Tem na mesa, tem uma parte, Andréia, que tem alguns cristais. Se você achar melhor, você pode escolher na mesa qual cristal que você quiser. Se te direcionar melhor, pode sim. Aqui eu tenho. Aí até você, né, se sentir segura, né? Aí sentiu segura, você vai ver que intuitivamente você vai lá, né? No círculo branco, nós temos onde nós colocamos os nossos trabalhos, né? Nossa, eu esqueci de colocar o Sirin, né? Que é a deusa da Lakshmi, que trabalha a prosperidade, que eu não coloquei. Então, em branco é o que vocês trabalham, né? Cada um de vocês tem várias técnicas, então vocês podem acoplar na mesa a técnica que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Então, vocês podem estar colocando nesse círculo. De repente, vocês querem colocar aí 4 coisinhas no mesmo círculo. Divida o círculo em que vocês lembrem aonde vocês vão estar mensurando com o pêndulo para estar trabalhando. Eu trabalho com xamânico, então se divide no meio, coloca xamânico e reiki, ou xamânico cura prânica. Aí vocês vão estar perguntando nessa bolinha branca qual é o que vocês podem estar trabalhando dentro daquilo que vocês fazem, tá? Aqui eu tenho o desimpregnador, né, que trabalha toda a desimpregnação dos testemunhos, junto com o decádono, que aí ele potencializa essa limpeza, faz uma limpeza astral e deletérica, né? Hoje em dia é bastante usado isso daqui, então a gente usa isso também para imóvel, animal, ser humano. Então os gráficos são usados para infinitas coisas, né? Quando não, na mesa ele é bem rápido, né? Agora, quando você vai usar fora da mesa, tem que estar mensurando, tem que estar potencializando e ver quantos dias vocês vão deixar. Certo? Acho que acabou. Nossa, vocês vão brigar comigo, né, gente? 21 e 22, vocês acham? Agora, Andréia, o nome místico de Jesus eu adoro. Todo carro que eu compro, eu coloco, eu tiro ele pequenininho, eu coloco nos carros. Eu coloco nos carros, na minha casa, quando você entra bem na porta, eu tenho um olho de Deus e tenho o símbolo toda vez que eu vou falar Oxua, aí eu não consigo. Então eu falo o nome místico de Deus, de Jesus. Eu coloco na casa assim. E é até interessante, Andréia, quando eu vendi um carro, eu esqueci de tirar as minhas coisinhas, né? Que é cheio de
de coisinhas minhas, né? E eu esqueci. Você sabe que o rapaz, ele foi sequestrado e não conseguiram levar ele? Eu falei, nossa. Então, aí o adesivo tava lá. Claro que ele não fez nenhuma referência a isso, porque ele nem sabia o que que era, né? Nem precisa colocar em todas as portas, viu, Andréia? Você coloca só na porta central da casa. Na porta que você entra, você coloca ou na janela ou na própria porta. Agora, nos carros eu sempre coloquei, viu? Também entraram uma vez na minha casa, pegaram o carro e deixaram na esquina de casa. Também não conseguiram levar. O Iete tem esse símbolo, o desimpregnador, André. Eu gosto muito, viu, Andréia? Não, ó, nem perguntaram, viu? Eu que falei quando aconteceu, né, do carro da pessoa sequestrada, eu falei, nossa, e eu tinha esquecido de tirar o símbolo. Então, eu normalmente, todo carro meu tem. E o André, o símbolo que tem no Yeti é o desimpregnador, exatamente para manter todas as coisas limpas. Então, o desimpregnador ele serve exatamente para você limpar todas as coisas. Certo, pessoal? Vocês vão acabar brigando comigo, né? Porque eu não estou abrindo mais para fazer a mesa. A semana que vem a gente vai manter, né, os raios para que vocês fiquem bem afinados. E nós vamos falar de água imantada. E vou tentar abrir a mesa. Você viu, Andréia? Não, olha, eu estava conseguindo abrir a mesa e fazer o trabalho. Agora a gente não está conseguindo mais. Antes eu dava, eu acho que uma aula só de raios e eu resolvi agora colocar muito mais. Então, nessa a gente vai conseguir. Eu vou dar menos, os raios agora eu vou dar menos, né? É o que eu falei, eu tinha falado na aula passada que eu ia exatamente fazer só 2 raios para vocês começarem a guardar, né? E é o que eu vou fazer a partir da semana que vem, não vou colocar os 7. Então, assim, quando chegar no final, pelo menos vocês estão já ouvindo tanto que vocês. Gostou, Andréia? Obrigada. Eu gostei também, né? Eu gosto muito. Foi feita com muito carinho, você pode ter certeza. Voltou? Qual que você tá mandando? Do Iete você tá mandando? Quer mandar no meu particular? Pode mandar no meu particular, peraí. Tem BR, tá? Pode mandar no meu particular, não tem problema não. O Iete de vez em quando pode mandar no particular. Eu já falei, o André é mais fácil eu levar para ele. Eu vou mudar pro lado de Indaiatuba, que é Itupeva. Então todo sábado eu tô por lá, né? Foi que é mais fácil levar a mesa para ele e economizar dinheiro do correio. Mandar uma mandalinha para você também, viu, André? Essa é a minha marca registrada, né, meninas? Um filtro de sonho. Você conhece filtro de sonho, André? Mandar para você colocar no carro. Essa é a marca registrada, né, Paulinha? Então, qual a cor que você não gosta, André? Eu vou mandar para colocar no carro, no chaveiro. Esse também, Andréia, eu tenho em tudo quanto é lugar, viu? Filtro de sonho, você não conhece? Ah, eu não vou te mandar rosa, não. Pode ficar tranquilo. Mas deveria gostar da cor rosa, André. É a cor do amor. Do amor incondicional. Você não conhece filtro de sonho, Andréia? Nossa, você está brincando. Ah, dá uma pesquisada para você ver. Eu amo filtro de sonho. O filtro de sonho é uma mandala indígena, né? Eles chamam de mandala de cura. Normalmente, quem ganha uma mandalinha dessa, ela trabalha 21 dias retirando as energias negativas e depois ela acaba sendo decorativa.
Então eu falo que a minha eu amo fazer, né, filtro de sonho. Então todo mundo fala que é minha marca registrada. Qualquer coisa eu ponho um filtrinho junto, né? E ele trabalha exatamente isso. Antigamente, Andréia, os índios, eles usavam para colocar na cama dos filhos, né? Quando eles nasciam, para filtrar os sonhos, né? A Bianca também ganhou dela, né, Bianca? A Juliana ganhou, a Bianca ganhou, todo mundo aqui, ó. Então eles filtram o sonho, o indígena, porque tem o tibetano e tem o indígena, né? O indígena, ele filtra os sonhos à noite para que você não tenha pesadelos. Olha, Juliana, você vai ficar muito invocada, porque a Bianca e a Mariana, fora elas terem ganho o filtro de sonho, eu mandei o olho de Deus também, hein? Não, Andréia, ele tem que ser colocado em cima da cama, do lado da sua cama, não embaixo, ele fica pendurado do lado da sua cama. Ele parece, é um círculo. Deixa eu ver se eu consigo pegar minhas aulas aqui, eu mostro pra você, peraí. Vamos ver se a gente consegue pegar a aula de mandala.